Para quem quer saber como o PT se infiltrou na Igreja Católica, assista o documentário do Brasil Sem Medo. Aí com Bernardo Kister, né? Eu vou passar aqui o trailer oficial e depois vamos rever ou ver se você não assistiu a entrevista que demonstra qual é o plano de Lula para o país. E esse documentário, do qual eu vou passar aqui o trailer, esse documentário vai ser exibido no dia 24 deste mês. Então, não perca. Talvez você até goste do que vai mostrar lá, né? Ou vai gostar de como que a igreja se viu tomada pelo PT, ou, de repente, você vai abrir seus olhos para o que está escrito ou o que poderá vir a ser se esse partido novamente voltar para tomar conta do país. Então, vamos lá. Eu estava na minha casa, vivendo a minha vida normal, seguindo com o meu trabalho, entra em contato comigo uma amiga e diz: Bernardo, olha, lá no Moringão, no ginásio, em Londrina, está acontecendo um evento estranho. Porque tem pessoas que estavam cantando cânticos religiosos, tinham bispos no meio, mas aí também eu vi camiseta do Che Guevara, eu vi o pessoal cantando uns hinos estranhos, não parecidos com hinos católicos, e daí de repente tinha fotos da Dilma, placas do Lula e não sei o que, eu não entendo o que está acontecendo. Eu cheguei porque eu tenho por trás de mim um movimento, eu tenho por trás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. Dicen que a KGB entró no colegio jesuita en Roma y que ordenó padres. O treinamento de agentes para se infiltrar na igreja remonta aos anos 20 do século XX. A pessoa não imagina a dimensão do demoníaco na política. A CNBB, desde o princípio, ela parece que nasce com o DNA do seu fundador, vamos dizer assim, que foi o Dom Helder também. O objetivo principal era criar uma união entre marxismo e Igreja Católica. La oportunidad en la cual se va a meter esto es lo que podemos llamar el falso concilio. Tem-se a sensação de que a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus por uma fissura. Teología de la Liberación es un experimento de los teólogos centroeuropeos, un experimento intelectual, pero su práctica en América Latina. O senhor já conheceu algum teólogo da libertação pessoalmente? Leonardo Boff. E aí? A impressão é a seguinte, é um homem muito mau. Eu vi pelos olhos dele, é um homem realmente mau. Ela pega tudo, todos os elementos de fé e muda. Ela pega os elementos sacramentais e muda. A Eucaristia é a socialização dos bens. A confissão vira psicologia profunda. De onde surgiram todas essas ideias desses estudantes? Sabe? Quem eram os mentores? Esse é a questão importante para nós darmos nomes aqui aos bois. Quando eu olho para a teologia de libertação, eu vejo Judas Iscariotes em ser a igreja. Poder dizer eles estão no meio de nós é bom porque tudo que nós queremos não é vingança. Eu repito, é a restauração da verdade. Com a Igreja Católica em pé, é impossível que o marxismo prospere. E é por isso que eles infiltraram. É isso. Eles estão no meio de nós. Considero importantíssimo esse documentário. Talvez você já ouviu dizer que cristão e comunismo não combina. Vou trazer um exemplo aqui de um país comunista, em algumas palavras, e conforme o site aí, Portas Abertas, Xi Jinping, o líder do Partido Comunista Chinês, que por consequência é o presidente da China, nos últimos anos ele implantou no país
medidas restritivas ao cristianismo. Ele não elimina a religião, desde que não tenha influência externa, nem mesmo da Bíblia. O objetivo dele é alterar o cristianismo. É isso mesmo. Conforme a ideologia do país, ele controla aí as decisões e os discursos da igreja. E essa sinalização teria resultado em centenas de igrejas fechadas, restrição na internet e a substituição da cruz nas entradas das igrejas e outros símbolos cristãos por bandeiras da China ou do Partido Comunista. A vigilância é intensa e as autoridades conhecem todos os líderes das igrejas e observam se cada palavra está alinhada com o discurso nacional ou não. E mesmo com todo esse controle, o governo chinês ainda vê o crescimento da igreja como uma ameaça ao Partido Comunista Chinês. Praticamente os cristãos chineses não têm acesso à Bíblia e a outros recursos básicos de sobrevivência, apenas porque creem em Cristo. Então, entenda por que não se deve apoiar o PT. Eu vou colocar aqui uma fala do candidato Lula que enche de elogios o sistema chinês. E o Partido Comunista Chinês, o Mao Tse-tung, e não leva em consideração as atrocidades que aconteceram e ainda acontecem naquele país quando se trata de religião. Dá para ver que o sistema chinês é realmente o sonho de Lula. A fala dele se deu aí numa entrevista ao jornal chinês Guanshan. Eu acho que é isso mesmo. Então vamos ver como que foi essa entrevista do Lula, babando aí no sistema chinês. Acredito que seja realmente o que ele quer implantar aqui no Brasil. Vamos ver. No meio da política, quando eu era presidente, que foi a crise financeira. Primeiro a crise do subprime nos Estados Unidos, depois a quebra do Lehman Brothers. Ou seja, aquela crise causou um pânico na economia mundial. Ou seja, eu sou um dos criadores do G20, participei muito ativamente do G20 na perspectiva de tentar trabalhar a recuperação da economia dos países em desenvolvimento. O que acontece é que os países ricos não estão habituados a fazer concessão para o desenvolvimento dos países mais pobres. Eu lembro que na reunião de Londres que nós fizemos do G20, eu fiz uma proposta que nós tínhamos que aproveitar a crise de consumo nos países ricos para que a gente pudesse fazer investimento nos países pobres, sobretudo nos países africanos, para que eles pudessem fazer desenvolvimento tecnológico, para que pudessem virar consumidores e para que pudessem reativar a economia do mundo. Ou seja, isso não foi possível. Nós tentamos mudar as regras do FMI, tentamos mudar as regras do Banco Mundial, e é muito difícil mudar, porque quem manda é a Europa e os Estados Unidos. Então, ficou muito difícil. Por que a China fez isso? Porque a China tem um partido, a China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem, coisa que nós não temos aqui no Brasil. Nós tivemos um golpe na Dilma Rousseff, na nossa presidente, por conta de uma mentira. Ou seja, a elite financeira dos nossos países, elas têm muita ingerência na política e é preciso que a gente os enfrente para mostrar que o Estado tem que ter um papel importante. Muitas das políticas sociais que o povo precisa só podem ser feitas se o Estado for forte, só podem ser feitas se o Estado tiver comando. E, lamentavelmente, nos países da América Latina, nos países do terceiro mundo,
o Estado está cada vez mais fraco, estão cada vez mais privatizando as empresas públicas, estão cada vez mais privatizando aquilo que deveria ser papel do Estado. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. Nós não temos isso no Brasil, não temos isso em outros países. Portanto, eu acho que eu sonhava muito com os BRICS. Eu sonhava muito. Eu pensava muito grande na minha relação com a China, na minha relação com a Índia, na minha relação com a África do Sul e na minha relação com a Rússia. Eu achava que a gente deveria ter construído uma parceria estratégica para que a gente, sendo metade da humanidade, a gente não ficasse dependendo da política do dólar. A gente não precisasse do dólar para a gente fazer o nosso comércio exterior, para que a gente pudesse fazer parceria no desenvolvimento tecnológico. Nós estávamos construindo uma parceria com a China, sabe, de fazer os nossos foguetes para, sabe, vigiar os nossos países, vigiar o nosso planeta. Eu acho que a China evoluiu de forma extraordinária, porque a China acreditou que, além de ter um partido forte, a China tinha que ter muito investimento em educação. Foram milhões de jovens chineses que viajaram pelo mundo afora para se formar, para aprender. E é por isso que a China deu um salto extraordinário de qualidade. Ou seja, na década de 80, quase todas as empresas da Europa e dos Estados Unidos iam fazer investimento na China. Levava suas empresas na China para tentar produzir mais barato e para tentar vender, sabe, os seus produtos nos seus países. Ou seja, agora estão tirando as empresas da China, achando que vão prejudicar a China, e não vão prejudicar, porque a China é uma economia consolidada. E é um povo que sabe o que quer. E é um povo... Eu tive a oportunidade, Eric, de ir a Xangai, sabe, e a Pequim. Ou seja, a evolução que os chineses tiveram nos últimos 20 anos foi uma coisa extraordinária. E isso só é possível pela organização política chinesa. Só é possível, sabe, com muita competência, com muita cultura, com muito investimento e com muito conhecimento científico e tecnológico. Então, Eric, eu acho que a China é um exemplo, sabe, de desenvolvimento para o mundo. É um exemplo de desenvolvimento para o mundo e eu espero que outros países, sabe, aprendam a lição com a China para que a gente possa, sabe, ser mais rico, ser mais forte, ter mais distribuição de riqueza e ter um mundo mais humano. Eu trabalhei muito com o Hu Jintao, a necessidade de uma relação sul-sul, sabe, não ficar dependendo do norte como nós somos dependentes. Bom, entenderam aí qual é o plano do Lula e o plano que ele ainda não mostrou para o brasileiro do que vai ser a partir de 2023, se caso ele for o vencedor dessa disputa eleitoral. Então, esperem porque ele quer realmente, é exatamente isso aí. E a gente já viu como é que é a China. Quem tem informação sabe muito bem como que é o sistema de lá. E é isso, ficamos por aqui. Compartilhe esse vídeo. Vamos fazer chegar a mais pessoas que não têm esse tipo de informação. É isso aí.